tudo bem, gente? Aqui é a Michele, consultora de sono da Maternity Coach. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 coisas que fazem grande diferença no sono do seu filho. A gente costuma dizer aqui que é o tripé do sono saudável, o que a criança precisa para conseguir dormir bem. Bom, antes da gente falar, por favor, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, né? Se você achar que é relevante, passe esse vídeo para outras pessoas, ajude a gente aqui a melhorar ainda mais os vídeos, os assuntos que vocês querem saber. Mas vamos lá, direto ao assunto, como sempre, o nosso mão na massa. Quando a gente fala de sono saudável, a criança precisa ter algumas condições para dormir bem. São 3 pilares então. Um pilar é a rotina, o outro pilar são os rituais de sono e o terceiro pilar é a forma como seu filho adormece. Nenhuma dessas 3 coisas podem deixar de acontecer de forma correta para que a criança consiga dormir direitinho, né? Tem uma boa noite de sono. Essa coisa de ter que deixar a criança chorar para ela aprender a dormir, da criança ter que dormir de exaustão, a gente não faz aqui, e depois de anos de experiência a gente consegue saber que isso não é necessário. Tem muita criança que dorme, por exemplo, com uma ajuda, com alguém dentro do quarto e dorme bem e consegue ligar os ciclos de sono de madrugada. É a construção de um aprendizado, obviamente, não é do dia para a noite, mas é algo muito possível de acontecer. Então, vamos lá. Quando a gente fala de rotina, a gente já falou aqui diversas vezes sobre rotina, tem bastante modelo de rotina lá no nosso Instagram, no nosso Face, né? No blog, então nas nossas redes sociais, elas são bem recheadas aí de assuntos sobre rotina, de exemplos de rotina, porque ela é muito importante. Uma criança que está com a janela de sono inadequada, que não tem horário aproximado, regular pelo menos para acordar, que não tem uma regularidade na alimentação, fica muito difícil do corpo dela entender que está na hora de dormir. Então, às vezes, a gente se perde no dia a dia e quando vai colocar a criança para dormir, só o fato de entrar no quarto ou de mostrar para essa criança que está na hora de dormir, ela já começa a chorar. Então, quando isso acontece, tem alguma questão de horário, de rotina que precisa ser avaliada. Pode acreditar, quando a gente tem o horário certinho de colocar a criança para dormir, o corpo se prepara para esse momento antes desse horário de dormir. Então, fisiologicamente, não só baixar a luz, diminuir nível de energia, mas o corpo também, a parte fisiológica do corpo da criança começa a se preparar para esse momento e ela vai dormir com mais tranquilidade. Quando a gente fala do segundo pilar, que são os rituais, aí é a demonstração para essa criança de que a hora de dormir chegou. Então, tirar uma criança de uma brincadeira, de uma diversão, ou mesmo de um desenho, se ela está assistindo televisão, e querer que ela durma imediatamente, começa a se tornar uma missão muito impossível. A criança chora, luta, ela não quer dormir, porque ela não teve aquele nível de energia diminuído, ela não teve um momento para se acalmar, e muitas vezes a dificuldade da criança não é dormir, mas sim conseguir relaxar para entrar nesse sono com um pouquinho mais de facilidade. Às vezes a gente vê a criança, ela está bêbada de sono, ela está completamente sonolenta, lutando, tentando ficar de pé, tentando sentar, às vezes até cambaleando, mas ela tá naquela brincadeira, ela não quer parar de brincar, ela não quer parar de interagir com as outras pessoas. Então, dormir é algo que, se não for devidamente sinalizado para ela, com ritual repetido, consistente, ela não vai entender que está na hora de dormir e ela vai lutar mais para entrar no sono. E o nosso terceiro pilar, tão importante quanto os outros 2, é a forma como a criança adormece. Isso não interfere para todas as crianças, mas para crianças que têm o sono um pouquinho mais sensível. O que eu quero dizer? De 30% a 40% das crianças tem alguma dificuldade, tem alguma questão com o sono. E muitas vezes está ligado com a forma que a criança adormece. Então, se a criança dorme mamando, ela pode precisar mamar de madrugada apenas para manter o sono. E sempre fica aquela dúvida na cabeça da mãe se o filho está com fome.
Os hormônios de fome e de saciedade, eles são regulados durante o sono, então uma pessoa que está dormindo não é para ela sentir fome. Obviamente que crianças que têm alimentação básica de leite precisam mamar, até 4 meses a livre demanda é altamente recomendada. Depois, até a alimentação sólida se consolidar, 1 ou 2 mamadas de madrugada. Mas a criança geralmente acima de 1 ano não tem mais necessidade nutricional nenhuma de ter alimentação de madrugada. Então, se ela dorme mamando, ela pode querer mamar de madrugada diversas vezes só para conseguir manter o sono, para voltar para aquela situação que ela estava. O mesmo acontece, por exemplo, com o colo. Então, a criança que dorme sendo ninada pode esperar que vai ser ninada cada vez que ela não conseguir ligar o ciclo de sono. Isso não acontece. Geralmente não acontece a noite inteira, para algumas crianças acontece sim a cada ciclo de sono, a cada 40 minutos ou 1 hora, mas para a maioria das crianças que tem dificuldade de sono, isso acontece a mais ou menos a cada 2 horas. Então, se isso está acontecendo na sua casa, avalie esses 3 pilares do sono saudável. Você tem uma rotina adequada, você tem rituais de sono perfeitos para que o seu filho entenda que está na hora de dormir e como é que ele adormece. Né? Ele adormece só andando de carro, ou ele adormece só mamando, ou ele adormece só sendo ninado e depois de madrugada ele mantém os ciclos de sono? Então tá tudo bem. Se ele não mantém os ciclos de sono, se ele precisa de ajuda, isso não é saudável nem para o cuidador, geralmente a mãe, né, que vai lá atender essa criança, e nem para o bebê, porque não tem, para a criança, né, porque não tem um sono contínuo, não consegue descansar de forma adequada. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais sobre o sono, mandem aqui pra gente nos comentários quais são as suas dores, o que acontece aí na sua casa com o sono do seu filho, pra gente saber a melhor forma de ajudar. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.